Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos aprender um pouco mais sobre os processos de eletrização, a área da saúde que estuda os fenômenos elétricos e suas causas, denomina-se eletrostática. Naturalmente, os corpos são neutros, ou seja, possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Porém, nos processos de eletrização ocorre um desequilíbrio no número dessas partículas. Então, dizemos que os corpos estão eletrizados. Esse desequilíbrio não é necessário, pois os corpos são neutros, ou seja, possuem a mesma carga de quantidade de prótons e elétrons. Porém, nos processos de eletrização ocorre um desequilíbrio no número dessas partículas. E então dizemos que os corpos são eletrizados. Esse desequilíbrio não é necessário, pois os corpos são neutros. Como os elétrons são partículas mais leves que prótons e nêutrons e estão mais distantes do núcleo atômico, esse deslocamento ocorre somente por eles. Já os prótons são partículas pesadas que ocupam o núcleo atômico. E devido à força de atração entre essas partículas, elas sofrem o deslocamento. Os processos de eletrização têm por finalidade causar um desequilíbrio na quantidade de cargas e pode ocorrer de três formas diferentes: eletrização por atrito, por indução ou por contato. A forma mais simples de eletrizar um corpo é atrito, com um material de composição diferente. Ao gerar a fricção, elétrons irão abandonar um dos corpos e constituir o outro. O corpo que perder elétrons fica carregado positivamente, pois terá mais prótons que elétrons. Já aquele corpo que ganha as cargas negativas ficará carregado negativamente, pois irá conter mais elétrons do que prótons. Existe o que chamamos de série triboelétrica, que nada mais é do que uma tabela que indica os corpos ficarão positivos ou negativos após o atrito. Observando essa ilustração, podemos notar que um lado possui sinal negativo, ou seja, quanto mais para direito o material estiver, mais fácil ganhará elétrons. Do outro lado, temos o sinal positivo, e quando mais perto ele estiver do corpo, mais facilmente será a perca de elétrons. Então, vamos pegar como exemplo a lã e o vidro. Se o vidro for com atrito por tecido de lã, a lã ficará eletrizada negativamente, ou seja, ela irá ganhar elétrons em seu corpo e terá mais elétrons do que prótons. Já o vidro, que se encontra mais à esquerda, portanto, o sinal seu positivo perderá elétrons, contentando mais prótons em seus átomos, e por isso ficará eletrizado positivamente. Um exemplo de eletrização por atrito é quando passamos o pente no cabelo. A insistência do atrito do pente, quando houver eletrização, fará que os fios do cabelo se arrepiem, e dessa forma o cabelo ficará armado. A eletrização por indução consiste em atribuir carga elétrica a um objeto utilizando o outro corpo carregado, sem que haja um contato entre eles, mas por meio do processo de atração e repulsão de cargas elétricas. Para ocorrer a indução, devemos aproximar o corpo eletricamente carregado de outro corpo neutro. O corpo eletricamente carregado chamamos de indutor e o corpo neutro chamamos de induzido. Por exemplo, ao aproximar um corpo negativo de um corpo neutro, os elétrons do corpo negativo e as cargas positivas serão aproximadas,
Esse é o princípio de que as cargas opostas se atraem e as cargas iguais se repelem. Quando esse processo ocorre, dizemos que esse corpo ainda neutro está induzido ou polarizado, pois as cargas se apresentam separadas em lados opostos. Então, para tornar esse corpo polarizado, de Q1 igual a 2 microcoulombs